Essa de Queiroz. Civilização. Introdução. Eu possuo preciosamente um amigo, o seu nome é Jacinto, que nasceu num palácio com 40 contos de renda em pingues terras de pão, azeite e gado. Desde o berço, onde sua mãe, senhora gorda e crédula, de trás dos montes, espalhava para reter as fadas benéficas, funcho e ambar, Jacinto fora sempre mais resistente e são que um pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas, nunca padeceu, mesmo na idade em que se lê Balzac e Mussou, os tormentos à sensibilidade. Nas suas amizades, foi sempre tão feliz como o clássico Orestes, do amor só experimentara o mel. Ambição sentira somente e a compreender bem as ideias gerais, e aponta o seu intelecto. Jacinto já se vinha repastando de Schopenhauer, do Eclesiastes, de outros pessimistas menores, e 3, 4 vezes por dia bocejava com um bocejo calvo e lento, passando os dedos finos sobre as faces, como se nelas só apalpasse palidez e ruína. Por quê? Era ele, de todos os homens que conheci, o mais complexamente civilizado, ou antes aquele que se munira da mais vasta soma e civilização material, ornamental e intelectual. A biblioteca. A biblioteca, que em 2 salas, amplas e claras como praças, forrava as paredes inteiramente, desde os tapetes e caramanha até ao teto, de onde, alternadamente, através de cristais, o sol e a eletricidade vertiam uma luz estudiosa e calma. Continha 25.000 volumes, instalados em ébano, magnificamente revestidos de marroquim escarlate, só sistemas filosóficos, e com justa prudência, para poupar espaço, o bibliotecário apenas colecionara os que irreconciliavelmente se contradizem. Havia 1817. A sala de jantar. Bem mais aprazível para mim do que esse gabinete temerosamente atulhado de civilização era a sala de jantar, pelo seu arranjo compreensível, fácil e íntimo. À mesa só cabiam 6 amigos que Jacinto escolhia com critério na literatura, na arte e na metafísica. E a cada talher correspondiam 6 garfos, todos de feitios dessemelhantes e astuciosos. Um para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para a fruta, outro para o queijo. Os copos, pela diversidade dos contornos e das cores, faziam sobre a toalha mais reluzente que esmalte, como ramalhetes silvestres espalhados por cima, a neve. O cozinheiro. O cozinheiro, mestre Sardão, era daqueles que Anaxarogas equiparava aos retóricos, aos oradores, a todos os que sabem a arte divina de temperar e servir a ideia. E em Síbaris, cidade do viver excelente, os magistrados teriam voltado a mestre Sardão, pelas festas de Juno Lacínia, a coroa de folhas de ouro e a túnica milésia que se devia aos benfeitores cívicos, a sua sopa de alcachofra e ovos de carpa, os seus filetes de veado macerados em velho madeira com purê de nozes, as suas amoras geladas em éter, outros acepipes ainda, numerosos e profundos, e os únicos que toleravam o Jacinto eram obras de um artista, superior pela abundância de ideias novas, e juntavam sempre a raridade do sabor à magnificência da forma. O quarto. Nas tardes em que havia banquete de Platão, que assim denominávamos essas festas de trufas e ideias gerais, eu, vizinho e íntimo, aparecia ao declinar o sol e subia familiarmente aos quartos do nosso Jacinto. E assim, as operações de alinhamento de Jacinto apresentavam a prolixidade reverente e insuprimível dos ritos de um sacrifício. Começava pelo cabelo, com uma escova chata, redonda e dura. Acamava o cabelo corredio e louro, no alto, aos lados da risca, com uma escova estreita e recurva, à maneira do alfange de um persa. Ondeava o cabelo sobre a orelha. Respirava e sorria. Depois, com uma escova de longas cerdas, fixava o bigode. Com uma escova leve e flácida, acurvava as sobrancelhas. Com uma escova feita de penugem, regularizava as pestanas. E deste modo, Jacinto ficava diante do espelho, passando pelo sobre o seu pelo durante 14 minutos. Penteado e cansado, ia purificar as mãos. Quando Jacinto acabava de se enxugar laboriosamente a toalha de felpo,
de linho de cora entraçada para restabelecer a circulação, de seda frouxa para lustrar a pele, bocejava com um bocejo calvo e lento. E era este bocejo perpétuo e vago que nos inquietava a nós, seus amigos e filósofos. Que faltava a este homem excelente? Claramente, a vida era para Jacinto um cansaço, ou por laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por isso, meu pobre amigo procurava constantemente juntar à sua vida novos interesses, novas facilidades. A viagem. Ora, justamente depois desse inverno, em que ele se embrenhara na moral os negroides e instalara a luz elétrica entre os arvoredos do jardim, sucedeu que Jacinto teve a necessidade moral iniludível de partir para o norte, para o seu velho solar de Torres. Jacinto não conhecia Torres, e foi com desusado tédio que ele se preparou durante 7 semanas para essa jornada agreste. Desde o amanhecer, nos pátios largos do palacete, se pregava, se martelava como na construção de uma cidade, e as bagagens desfilando lembravam uma página de Heródoto ao narrar a invasão persa. Jacinto emagrecera com os cuidados daquele êxodo. Por fim, largamos, numa manhã de junho, com um grilo e 37 malas. A chegada a Torres. Mas quando nos apeamos no pequeno cais branco e fresco, só houve em torno de nós solidão e silêncio. Nem procurador, nem cavalos. O chefe da estação, a quem eu perguntara com ansiedade se não aparecera ali o Sr. Souza, tirou afielmente o seu bonete de galinha. E nós ali estávamos, perdidos na Serra Agreste, sem procurador, sem cavalos, sem grilos, sem malas. Chegamos a uma avenida de faias, que nos pareceu clássica e nobre. Atirando uma nova vergastada ao burro e à égua, o nosso rapaz com o seu pondengo ao lado gritava: "Aqui é que estamos". Era o caseiro, o Zé Brás, e logo ali, nas paredes do pátio, entre o latir dos cães, surdia uma tumultuosa história que o pobre Brás balbuciava aturdido e que enchia a face de Jacinto de lividez e cólera. O caseiro não esperava Sua Excelência, ele dizia Sua Incelência. O procurador, o Sr. Souza, estava para rala desde maio, a tratar a mãe que levara um coice de mula, e de certo houvera engano, cartas perdidas, porque o Sr. Souza só contava com Sua Excelência em setembro, para a vindima. Na casa nenhuma obra começara, e infelizmente, para Sua Excelência, os telhados ainda estavam sem telhas e as janelas sem vidraças. A cozinha. A cozinha era uma espessa massa de tons e formas negras, cor de fuligem, onde refugia ao fundo, sobre o chão de terra, uma fogueira vermelha que lambia grossas panelas de ferro e se perdia enfumarada pela grade escassa que no alto coava a luz. Aí um bando alvoroçado e paureiros de mulheres depenavam frangos, batia ovos, escarolava arroz com santo fervor. A ceia. Não tardou muito, Zé Brás voltou e disse que a ceiazinha estava pronta. E aí, o meu supercivilizado Jacinto recuou com um pavor genuíno. Na mesa de pinho, recoberta com uma toalha de mãos, encostada à parede, sórdida, uma vela de sebo, meio derretida, no castiçal de latão, alumiava 2 pratos de louça amarela, ladeados por colheres de pau e por garfos de ferro. Os copos de vinho grosso e baço conservavam o tom roxo do vinho que neles passara em partos anos de fartas vindimas. O cavilhete de barro com azeitonas deleitaria pela sua singeleza ática o coração de Diógenes. Depois, mudo, desconfiado, provou um gole curto do caldo que era de galinha e rescindia. Provou e levantou-se para mim, seu companheiro e amigo, uns olhos largos que luziam surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada do caldo, mais cheia, mais lenta. Foi Jacinto que rapou a sopeira. Nada, porém, o entusiasmou como o vinho caindo de alto, da grossa caneca verde, um vinho gostoso, penetrante, vivo, quente, que tinha em si mais alma que muito poema ou livro santo. O descanso em Torres. Enevoadamente filosofamos, quando Zé Brás, com uma candeia na mão, veio avisar que estavam preparadas camas de suas excelências. Da idealidade descemos gostosamente à realidade, e que vimos então nós os irmãos dos astros. Em 2 salas tenebrosas e côncavas, 2 enxergas, postas no chão a um canto, com 2 cobertas de chita, à cabeceira um castiçal de latão pousado sobre um alqueire, e aos pés, como lavatório, um alguiar vidrado em cima de uma cadeira de pau. Em silêncio, o meu supercivilizado amigo palpou a sua enxerga e sentiu nela a rigidez de um granito.
Depois, correndo pela face descaída, os dedos murchos, considerou que, perdidas as suas malas, não tinha nem chinelos nem roupão, e foi ainda Zebrais que providenciou, trazendo ao pobre Jacinto para ele desafogar os pés uns tremendos tamancos de pau, e para ele embrulhar o corpo docemente educado em síbaris, uma camisa de caseira enorme, de estufa. Viagem a Goans. Cedo, de madrugada, sem rumor para não despertar Jacinto que, com as mãos sobre o peito, dormia placidamente no seu leito de granito, parti para Goans, e durante 3 quietas semanas, naquela vila onde se conservavam os hábitos e as ideias do tempo de El Rei Dom Diniz, não soube do meu desconsolado amigo, que de certo fugira dos seus tetos emburacados e remergulhara na civilização. De volta a Torres. Sua Excelência ainda estava em Torres. Para todo verão? Para todo sempre. Eu citei com discreta malícia Schopenhauer e o Eclesiastes, mas Jacinto ergueu os ombros com seguro desdém. A sua confiança nesses 2 sombrios explicadores da vida desaparecera, e irremediavelmente, sem poder mais voltar, como uma névoa que o sol espalha. A nova vida de Jacinto em Torres. 4 anos vão passados. Jacinto ainda habita Torres. As paredes do seu solar continuam bem caiadas, mas nuas. De inverno, enverga um gabão de briche e acende um braseiro. Para chamar o grilo ou a moça, bate as mãos como fazia Catão. Com os seus deliciosos vagares, já leu a Ilíada. Não faz a barba. Nos caminhos silvestres, para e fala com as crianças. Todos os casais da serra o bendizem. Ouço que vai casar com uma forte, sã e bela rapariga de Goans. De certo, crescerá ali uma tribo, que será grata ao Senhor. Como ele recentemente me mandou pedir livros da sua livraria, Uma Vida de Buda, Uma História da Grécia e as obras de São Francisco de Sales, fui, depois desses 4 anos, ao jasmineiro deserto. Cada passo meu sobre os fofos tapetes de caramanha soou triste como um chão de mortos. Ao descer, penetrei no gabinete de trabalho de Jacinto e tropecei num montão negro de ferragens, rodas, lâminas, campainhas, parafusos. Entreabri a janela e reconheci o telefone, o teatrofone, o fonógrafo, outros aparelhos, tombados das suas penhaias. Sórdidos, desfeitos, sob a poeira dos anos, empurrei com o pé este lixo do engenho humano. Aquela hora, de certo, Jacinto na varanda em Torres, sem fonógrafo e sem telefone, reentrando na simplicidade, via, sob a paz lenta da tarde, ao tremer luzir da primeira estrela, a boiada recolher entre o canto dos boiadeiros.